Imagina um cofre enterrado no deserto e a chave está dentro da sua própria mente, mas você nunca ousou procurá-la. Quantas vezes você orou, jejuou, suou em silêncio e mesmo assim a riqueza continuou te ignorando? Davi, o jovem pastor de ovelhas, enfrentou gigantes não com espada, mas com fé e uma oração escondida dos olhos do mundo. Uma oração que não pedia apenas salvação, mas clareza, direção e abundância. Napoleão Hill disse: tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas existe um ponto cego que ele descobriu e poucos falam sobre isso. O elo secreto entre oração verdadeira e vibração magnética de riqueza. Fica até o fim, porque hoje você vai ouvir a oração que Davi nunca gritou em voz alta, mas que o universo gravou nas entrelinhas dos salmos. E vai descobrir como essa oração pode se tornar sua, se tiver coragem de encarar o espelho partido que esconde sua grandeza. Você sente, algo em você quer romper, mas algo te puxa de volta. Uma corrente dourada feita de medo, de culpa, de crenças que não são suas. Você já viu isso? Alguém com menos talento, menos caráter, menos esforço, prosperando, enquanto você, que ora, que busca, que agradece, continua preso na mesma batalha. A verdade é dura. A oração sem direção é só um eco no vazio, e a fé sem propósito vira rotina vazia. A chave está aqui. Napoleão Hill chamou de desejo ardente, mas o que ele descobriu depois e revelou apenas para seus alunos mais íntimos foi isso, que esse desejo precisa ser transmutado em energia espiritual, guiado por disciplina emocional e acionado por palavras que alinham você com o Criador do Universo. Essa é a oração secreta de Davi. Não é uma reza decorada, é um código vibracional. E a cada bloco deste vídeo, você vai decifrar esse código, até que a semente ardente da fé se torne uma árvore de resultados. Antes de alcançar o trono, Davi foi rejeitado pelo próprio pai, ignorado pelos irmãos, subestimado por um rei. Mas ele entendeu algo que muitos nunca enxergam. Deus não escolhe os preparados, ele prepara os escolhidos, através do silêncio. Napoleão Hill escreveu: a adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Cada porta que se fechou diante de Davi era uma instrução disfarçada, um redirecionamento invisível. Você também já foi ignorado, rejeitado, desacreditado. Não foi o universo te punindo, foi ele te posicionando. Davi desenvolveu sua oração no esconderijo. Enquanto ninguém olhava, ele afinava sua vibração com a frequência do Criador. Ele não implorava, ele declarava. Ele não duvidava, ele visualizava. Ele não pedia riqueza como quem mendiga, ele a atraía como quem já era rei por dentro. Você precisa entender isso. O universo não responde a gritos de desespero. Ele responde a convicções firmadas em propósito. E é por isso que tantos oram e poucos colhem. Agora escuta com atenção. Sua energia é sua moeda. Sua fé é seu combustível. Sua disciplina é sua proteção. Você já reparou que quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais ele foge? É como tentar segurar água com as mãos. Você aperta e ela escorre. Napoleão Hill explicou isso de forma brutal. A riqueza começa com um estado de espírito, com um propósito definido, sustentado por uma fé ardente. Sem isso, o dinheiro se torna um visitante passageiro. Vem, mas não fica. Por quê? Porque sua vibração é instável, porque seu campo energético é sabotado por dúvidas, culpas, medos herdados.
Você repete orações como quem repete senhas esquecidas, mas sua alma continua em silêncio. Davi entendeu o segredo. Ele não orava para pedir, ele orava para alinhar. Seu coração pulsava gratidão antes da vitória. E por isso a vitória vinha. O universo não negocia com vítimas. Ele conspira com reis invisíveis que já governam dentro antes de reinar fora. Sua oração só ativa portas quando sua mente já caminha por elas. Reconheça isso. Você não é pobre de recursos, é pobre de visão. E a verdadeira riqueza começa onde a visão rasga o véu da ilusão. Imagine um homem com uma espada enrugecida enfrentando um exército inteiro. Seria suicídio. Mas se esse homem tiver clareza de propósito e um pacto com o céu, ele vence. Davi venceu Golias porque já tinha vencido o medo. E o medo é o verdadeiro gigante que te impede de prosperar. Você pode até não admitir, mas ele sussurra todo dia. E se der errado? E se você perder tudo? E se Deus não estiver ouvindo? Napoleão Hill respondeu isso com frieza. O medo é apenas fé invertida. Quando você teme o fracasso, você está orando para ele. Quando você teme a escassez, você está magnetizando pobreza. A oração de Davi começava com confiança. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Esse não é um salmo bonito, é uma programação mental. Você está vivendo no vale, mas continua se curvando ao medo. E enquanto isso, sua energia se contamina, sua vibração despenca, seu campo de atração colapsa. Você precisa de uma nova postura espiritual. Não de mais palavras, mas de mais consciência. Agora presta atenção. A oração secreta de Davi tinha uma estrutura tripla. Ela combinava desejo, imagem e ação. Você está pronto para alinhar o que pensa, sente e faz? Ou vai continuar recitando promessas que você mesmo não acredita? A última camada é onde quase todos desistem, mas é onde a colheita começa. Chave 7. Transmutação do sofrimento. O que te feriu pode te empoderar. Napoleão Hill aprendeu isso observando os grandes. Eles convertiam dor em combustível. Não negavam o sofrimento. Eles o transmutavam. Chave 8. A força do mastermind. Davi tinha uma conexão. Ele não se isolava. Ele se unia espiritualmente ao Criador. E isso criava um campo energético mais forte do que qualquer exército. Quem caminha com o Altíssimo carrega uma cobertura invisível. Chave 9. Gratidão antecipada. Davi agradecia antes de vencer, antes da provisão, antes da resposta. Esse é um segredo antigo. A gratidão não é reação, é ativação. Quando você vibra gratidão antecipada, o universo se apressa. Você entendeu agora? Sua oração precisa mudar de tom. Ela precisa parar de implorar e começar a decretar. Precisa parar de lamentar e começar a vibrar. Gratidão, propósito, energia. Agora entra a parte que separa os que apenas ouvem dos que realmente transformam. Chave 10. O poder do silêncio direcionado. Davi passava dias em silêncio no campo, ouvindo o sussurro do vento, escutando a vibração da criação. Ele sabia que no meio do ruído a alma se perde, mas no silêncio a verdade grita. Você está rodeado de vozes, redes sociais, boletos, medo, comparação, opiniões. E entre tudo isso, sua própria voz virou ruído. Sua conexão com o divino foi sufocada pelo excesso de informação e pela falta de intenção. Napoleão Hill revelou que todas as grandes ideias que geram riqueza vieram em momentos de profundo silêncio mental. Não é o silêncio passivo de quem foge. Chave 1.
O desejo ardente. Davi não desejava riqueza pela riqueza. Ele desejava cumprir um propósito maior. Quando o seu desejo transcende o ego, o universo responde com velocidade. Napoleão Hill avisou: desejo ardente é o ponto de partida de todas as conquistas. Mas tem que queimar, tem que arder como semente viva dentro de você. Chave 2. A imagem mental. Davi se via vitorioso antes da batalha. Ele se via rei antes da unção. A visualização é o molde da realidade. Sua mente precisa enxergar antes do mundo o reconhecer. Chave 3. A ação direcionada. Ele treinava com pedras, com fé e com coragem. Sua oração não era passiva, ela se tornava movimento. Gratidão, disciplina, propósito. Energia, energia, energia. Você está orando, mas está se movendo? Você está pedindo, mas está se vendo? Você está desejando ou só lamentando? Agora você vai entender por que suas orações não funcionam. Chave 4. Vibração coerente. Você ora por riqueza, mas vibra medo. Ora por liberdade, mas vive preso em culpa. Ora por abundância, mas sua energia diz escassez. Napoleão Hill deixou claro: você atrai aquilo que harmoniza com sua vibração predominante. Ou seja, não adianta falar palavras bonitas se o seu campo está quebrado. Chave 5. Alinhamento com o propósito. Davi sabia, ele não nasceu para sobreviver. Ele nasceu para servir um plano maior. E riqueza é consequência de alinhamento, não de esforço cego. Quando você serve ao universo com autenticidade, ele retribui com poder. Chave 6. Disciplina espiritual. Você precisa de rotina, precisa de consistência. A oração secreta de Davi era diária, oculta, intensa. Não era sobre quantidade, era sobre intenção. Orar sem intenção é gritar no deserto. É o silêncio ativo de quem entra na caverna interna para encontrar o som do próprio propósito. Você precisa parar para ouvir, parar para sentir, parar para sintonizar com a energia que move o universo. Porque enquanto sua mente estiver cheia de ruído, sua vibração estará desalinhada. Enquanto estiver desalinhada, sua oração será só repetição vazia. Davi transformava o silêncio em frequência. Ele não ficava em silêncio esperando respostas. Ele usava o silêncio para alinhar sua energia com a fonte. É nesse estado que você se torna canal. É nesse estado que a inspiração vem. É nesse estado que ideias milionárias nascem. Ideias que parecem simples, mas carregam o poder de mudar destinos. Escuta, a riqueza não começa no trabalho, ela começa no espírito. E o espírito só floresce onde há espaço, clareza e intenção. Por isso, sua rotina espiritual precisa incluir o vazio, o nada, o silêncio. Porque é nele que o tudo se revela. Você já reparou que os momentos mais poderosos da Bíblia acontecem no deserto, no monte, na caverna? Foi ali que Elias ouviu Deus, não no fogo, nem no terremoto, mas na brisa suave. Foi ali que Jesus enfrentou o inimigo com jejum, palavra e presença. Foi ali que Davi compôs canções que até hoje liberam vibração de cura e poder. O silêncio intencional é a ponte entre a oração e a manifestação. Agora você vai entender o que realmente prende sua prosperidade e o que vai libertá-la para sempre.
O universo não é um caixa eletrônico cósmico. Ele é um espelho vibracional. Ele devolve o que você projeta. E o que você tem projetado? Medo? Pressa? Culpa? Você ora por riqueza, mas carrega uma mente de escassez. Você declara liberdade, mas vive enraizado em hábitos que te aprisionam. Você pede por mais, mas vive ressentindo o pouco. A Bíblia é clara. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga. Ou você vibra fé, ou vibra dúvida. Ou você se alinha com a promessa, ou vive amarrado à murmuração. Napoleon Hill ensinava que tudo começa no campo invisível. O que você vê é reflexo. O que você não vê é causa. Por isso, orar é muito mais do que falar, é criar. O que Davi fazia era isso. Ele criava estados internos tão poderosos que o mundo externo era obrigado a se curvar. Seus inimigos sentiam, o universo reagia, a abundância obedecia. Você precisa parar de pedir como quem implora e começar a orar como quem comanda. Com humildade, sim, mas com clareza, direção e identidade. Você é filho do Criador. Você carrega a faísca do infinito. Você não nasceu para sobreviver, nasceu para manifestar um legado. E sabe qual é o maior sabotador desse legado? Sua boca, sua mente, seu foco. Toda vez que você reclama, você cancela uma semente. Toda vez que você duvida, você paralisa a colheita. Toda vez que você hesita, você fecha uma porta que já estava entreaberta. É hora de mudar isso. É hora de assumir uma nova identidade espiritual. Não mais servo com medo, mas rei com consciência. Não mais órfão carente, mas herdeiro desperto. Davi escreveu: não vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa não é uma poesia, é um decreto, é uma promessa vibracional. Mas você só vai acessar isso quando sua vida deixar de ser reativa e passar a ser intencional. Sua oração precisa nascer de dentro. Precisa ser alimentada por gratidão. Precisa ser regada por propósito. Precisa ser guiada por disciplina. Porque é assim que a riqueza inesperada se manifesta. No coração que já vibra como se já tivesse. Na mente que já age como se já fosse, na alma que já vive como se já soubesse. E agora, chegamos ao fim do labirinto, mas o verdadeiro final é apenas o começo de uma nova frequência. Lembra do cofre enterrado no deserto? A chave nunca esteve fora. Ela sempre esteve escondida na vibração da sua oração. Davi não encontrou essa chave por acaso. Ele a forjou. Verso por verso, lágrima por lágrima, batalha por batalha. A cada rejeição, ele criava mais espaço interno. A cada queda, ele se levantava mais consciente. A cada oração, ele ajustava sua sintonia com o céu. E você? Você tem orado ou tem mendigado? Você tem declarado ou tem reclamado? Você tem visualizado ou apenas sobrevivido? Napoleon Hill dizia: a mente que está dominada pelo medo não pode atrair riqueza. E o que mais paralisa sua colheita hoje não é a crise, não é a economia, não é o governo, é sua dúvida, sua hesitação, sua baixa vibração. A riqueza inesperada que você tanto busca já existe. Ela já está formada no campo invisível, mas só será liberada quando sua energia corresponder ao padrão da abundância. Essa foi a oração secreta de Davi. Ela não é uma fórmula, é uma fusão. Fusão entre mente e espírito, entre palavra e propósito, entre intenção e disciplina. Quando Davi disse: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", ele não estava descrevendo uma realidade externa. Ele estava impondo uma vibração interna. E quando essa vibração se estabiliza, o universo obedece. A sua falta não é financeira. É espiritual. É energética.
é de consciência. Mas isso pode mudar. Hoje. Sim, você que me ouve agora. Você que já cansou de tentar, de lutar, de buscar e não encontrar. Você que já quase desistiu, que já duvidou até da fé. Hoje é o ponto de virada. Porque agora você sabe o que fazer. Você tem as 10 chaves. Você entendeu que a oração não é um ato religioso, é uma ativação espiritual. Que a riqueza não é um prêmio para os sortudos, é um direito dos alinhados. Então, feche os olhos. Sente o que eu vou te dizer. Você é livre. Você é capaz. Você é merecedor. Você carrega dentro de si a semente ardente da abundância. E se cultivar essa semente com fé, ação e gratidão, nada te será negado. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a esse todas as coisas cooperam. E não há crise, inveja, demônio ou sistema que possa impedir o fluxo da graça sobre quem vibra com consciência, com coragem e com disciplina. Por isso, se algo queimou aí dentro, se alguma corrente se quebrou, se alguma lágrima caiu, escreve nos comentários agora. Eu confio. Essa é a senha vibracional. Essa é sua resposta ao universo. E mais, Se essa mensagem te tocou, se te libertou, se te despertou, inscreva-se agora. Esse canal é um campo de energia, é um espaço de instrução espiritual e transformação vibracional. E quanto mais você se conecta, mais sua mente se alinha, mais seu campo se expande. Porque no final, o cofre no deserto nunca foi o destino, foi o espelho da sua jornada, da sua resistência, da sua fé. E agora que você tem a chave, a pergunta muda. Você vai enterrar de novo ou vai abrir a porta e entrar de vez no seu destino? A decisão é sua, mas saiba, o universo está ouvindo. Que Deus abençoe você.